Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para este domingo do Senhor. Para mais um domingo maravilhoso na nossa vida, mais uma solenidade. E hoje a igreja celebra a grande solenidade de Pentecoste. O Espírito Santo de Deus que desce sobre nós, que entra na nossa vida e está no meio de nós. Que bênção celebrar, isso é uma grande festa, uma grande solenidade, porque a igreja nasce em Pentecoste. Por isso a igreja tem vida, nós temos vida, né? Assim como Deus ali, quando criou o ser humano, ele soprou nas narinas de Adão e deu vida a Adão, assim Jesus sopra sobre cada um de nós. Jesus, ao soprar sobre os discípulos, Jesus dá a vida para eles. Então Jesus dá a vida para nós. Por isso, vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar neste domingo tão importante, tão especial, tão maravilhoso, nessa grande solenidade de Pentecoste. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria hoje podermos estar juntos aqui meditando essa palavra de Deus, onde nós celebramos Pentecoste. Então, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, nós celebramos essa grande solenidade de Pentecoste. No domingo passado, nós ouvimos então que Jesus sobe aos céus, mas uma promessa ele nos deixou, que não nos deixaria órfãos, sem pai, né? Eu expliquei muito bem no domingo passado, querendo mostrar para vocês a importância da ida de Jesus aos céus. Porque Jesus naquele momento andava com os discípulos lado a lado. Jesus estava caminhando com eles, mas não estava com eles o tempo todo. Hoje, ao recebermos então o Espírito Santo Paráclito, aquele que ilumina, aquele que guia, que nos conduz, né? É o Espírito Santo Paráclito. Esse Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós hoje vivemos com Deus. Nós hoje estamos com Deus o tempo todo. Diferente dos discípulos naquele momento que uma vez ou outra Jesus aparecia no meio deles. Não, Jesus vive em nós. Jesus mora em nós. Por isso, hoje é aquele momento de Pentecoste, de felicidade, porque Jesus nos deu a vida. Jesus deu a vida à igreja, Jesus deu a vida a cada um de nós. Então, por mais difícil que seja a nossa vida, por mais situações que nós passamos, vivenciamos, tanto desastres, enchentes, tantas tristezas, tragédias, mas existe algo na nossa vida que nos faz felizes, que nos motiva a viver, que nos motiva a estar no caminho de Deus. É de fato o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, ele nos conduz. E se hoje você sente que não consegue ou não está sendo guiado pelo Espírito Santo, invoque o Espírito Santo. E aí, mas eu não sei rezar o Espírito Santo, eu não sei a oração do Espírito Santo, é muito difícil, eu não consigo me recordar. Meus queridos irmãos e irmãs, invoque apenas o Espírito Santo. Fale apenas: "Vinde, Espírito Santo, vinde ao meu auxílio, vem me guiar, vem me conduzir ao caminho do Senhor. O que eu faço nesse momento difícil?" O Senhor, que é o Espírito Santo Paráclito, que conduz, que guia,
é o advogado. Então, me conduz, Espírito Santo. Me leve para esse caminho de Deus, me leve para esse caminho certo, me leve para esse caminho correto. Nós, quem acompanhou as leituras durante a semana, ouviu as palavras que Jesus, colocando a unidade na nossa vida. E unidade é ser um. É um em Cristo. Nós somos um em Deus. Nós não somos divididos. Nós não devemos ter a divisão na nossa vida. Nós não podemos ter a divisão na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa amizade, na nossa família. Nós não podemos ter essa divisão. E aonde existe a divisão, Deus não está lá, porque divisão vem do diabo. Diabo significa aquele que divide. Aquele que divide, então vem de diabo. Então, onde estamos dividindo as coisas, Deus não está lá. Nós temos que ser unidos em Cristo. Que gostoso poder celebrar hoje Pentecoste. Saber que mediante todas essas situações, dificuldades, tem algo que nos mantém firmes, fortes na fé. Imagine como seria difícil, né, quando nós perdemos um parente, um familiar próximo. Nós desistimos. Não, nós temos que manter-nos firmes no Senhor, porque o Espírito Santo vive em mim, vive em você. E nós temos que renovar isso a cada dia. Eu penso sempre que o Espírito Santo parece um GPS na nossa vida, né? Eu não sei quantos de vocês já se perderam em São Paulo ou em outro estado, mas quando a gente chega em um lugar e não conhece, a gente fica perdido, né? E aí a gente acaba ligando o GPS para que a gente possa nos encontrar, saber onde nós estamos, né? Então, o Espírito Santo é esse aí, naquele momento difícil, onde o que fazer, como fazer, o que eu faço? Invoque o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Ele vai te conduzir, ele vai te guiar naquele momento mais difícil. Peça, Senhor, esteja comigo. E Ele está. Ele só precisa uma permissão. Uma permissão minha, uma permissão sua, que Ele possa agir na sua vida. E hoje, essa primeira leitura, né, dos Atos dos Apóstolos narra toda a descida do Espírito Santo, que descia em forma de fogo e falavam em outras línguas, né? Então, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, entra no nosso ser, tanto que de fato, principalmente, né, quando a gente vê a renovação carismática católica, né, falando em línguas, orando, louvando, algo tão maravilhoso, nós sentimos esse arrepio, porque a presença do Espírito Santo não é o frio, é o Espírito Santo agindo na sua vida, querendo que você coloque para fora isso, esse amor, esse sentimento. E eu já ouvi, né, algumas pessoas já vieram falar para mim que não consegue de forma alguma falar em línguas, né, do Espírito Santo. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, não se preocupem, não tenham vergonha disso, porque de tudo isso, eu quero dizer para vocês uma coisa. Qual é a linguagem de Deus? Qual é a linguagem, na verdade, porque diz a palavra que todos ali se entendiam, né, na linguagem, todos se entendiam. Qual é a linguagem hoje, no mundo atual, que todos compreendem e todos entendem? O amor. A linguagem do amor. Então não fique triste você que eu não falo em línguas. Mas se você fala a linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem da misericórdia, você está falando a linguagem de Deus, né? Porque Deus é amor. Deus é a misericórdia. Então a nossa linguagem hoje é o amor. Porque não adianta nada nós estarmos ali na igreja louvando, falando em línguas, né? Clamando, se ao sair da igreja nós não amamos, nós desrespeitamos o próximo, nós vimos aquela pessoa que necessita de uma ajuda e não estamos nem aí com essa pessoa, nós falamos palavrões, nós não respeitamos a nossa família,
Então ali não resolve. Ele não vive a linguagem do amor. Então não fique triste se hoje você não fala em línguas, mas se você fala a linguagem do amor de Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a linguagem. Então coloque isso no seu coração hoje, não se preocupe de, eu não consigo falar em línguas. Esteja num grupo de oração, esteja com Cristo naquele momento. Se você tem esse momento de poder adorar ao Senhor, ao Santíssimo Sacramento, esteja ali. E naquele momento você reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, reza do coração, Espírito Santo, vinde Senhor, esteja comigo, esteja num momento difícil, livre dos males, livre do meu pecado, enfim, converse com Ele, converse no seu íntimo, no seu coração. Cristo vive em nós. E celebrar isso é algo fundamental, de fato, na nossa fé. Então hoje, se nós estamos nervosos, revoltados, angustiados, invoca o Espírito Santo. Muitas vezes a gente vê aquelas plaquinhas, principalmente em rodovias, nos caminhões, tá escrito lá, tá nervoso, vai pescar. Vai pescar, claro, mas não é isso que vai tirar o seu nervosismo. É exatamente o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo de Deus. Ele vive em nós. Ele quer que realmente nós possamos invocá-lo. Invoca o Espírito Santo. Ele vive em mim, ele vive em você. Hoje nós estamos vivenciando esse momento tão importante para a igreja que, além de celebrarmos essa grande solenidade, também celebramos então, hoje também nasce a igreja. Também celebramos uma grande festa, o nascimento da igreja. Apesar que penso muito que a igreja nasce ali em Jesus na cruz, Mas aqui Jesus, ao soprar, e esse acho que é um exemplo muito importante, como eu disse no início, Deus deu a vida a Adão quando ele sopra em suas narinas, Ele dá a vida a Adão. Assim, Jesus, quando sopra nos discípulos, Jesus então está dando a vida à igreja. Jesus está dando a vida a cada um de nós. Jesus está pedindo, vá, leve a boa nova, leve a boa notícia. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder celebrar essa grande solenidade de Pentecoste. Por isso, clame ao Senhor, peça a ajuda do Espírito Santo. Nesse momento difícil, nesse momento de tristeza, peçamos a ajuda do Paráclito. Vamos rezar pelo Rio Grande do Sul nesse momento difícil, essas tragédias, pelas famílias, pela pandemia, pela dengue, por tantas doenças, enfim, tantas pessoas. O mundo hoje está sofrendo, as pessoas estão sofrendo e nós temos que invocar o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa agir no nosso coração. Que o Espírito Santo possa agir no coração dos pobres. Que o Espírito Santo possa agir no coração daqueles que não são humildes. Que o Espírito Santo possa agir naqueles que não têm paciência. Que o Espírito Santo possa agir naquelas pessoas que hoje não conseguem descanso no Senhor. Que o Espírito Santo possa agir, Senhor, em todas essas pessoas, em todas as dificuldades. Hoje nós celebramos essa grande solenidade. Aproveite esse momento. Peça ao Espírito Santo Paráclito. Peça ajuda. Peça força. Muitas pessoas me perguntam de onde eu tiro tanta força por tantas atividades, por tantas coisas que nós fazemos. É o Espírito Santo de Deus. De fato, sem o Espírito Santo eu não seria nada. Eu não aguentaria nada, mas a cada dia, a cada momento eu peço força a Deus. Eu peço para que esse Espírito Santo esteja sempre renovando a minha vida. E é isso que os discípulos faziam. Pediam essa ajuda, essa força a Deus. E Jesus dá o Espírito Santo, entrega o Espírito Santo. Mas antes disso diz, a paz esteja convosco. Essa é a paz que temos que trazer em nosso coração.
É uma paz que nós temos que estar vivenciando na nossa vida. E por mais difícil que seja, essa é a paz que nós queremos ter no nosso meio. Essa é a paz que eu devo ter no meu coração, no meu trabalho, na minha casa, na igreja, na rua, na sociedade, enfim. Eu preciso dessa paz. Eu preciso estar nessa paz. Se eu quero de fato estar na eternidade, se eu quero estar junto de Deus, se eu quero estar de fato entrando na vida eterna, nós temos que ter essa linguagem de amor, essa linguagem de esperança, essa linguagem de fé, essa linguagem do perdão, essa linguagem da misericórdia na nossa vida. Senão nada vale, senão tudo isso de estar na igreja o tempo todo, de estar rezando o tempo todo, nada vai valer. Se eu não amar o próximo, se eu não amar o meu irmão, que possamos sentir sempre a presença do Espírito Santo. E se você não está sentindo e não sente a presença, invoque o Espírito Santo. E com certeza, meus irmãos, ele vai estar dentro de você. Ele vai estar te conduzindo para o caminho de Deus. É porque, infelizmente, às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós temos duas vozes aqui. Uma do mundo terreno e uma de Deus. E aí Deus falando conosco o tempo todo. E o problema é que a gente dá atenção para a voz do mundo, né? As coisas mundanas. Então que possamos pedir sempre essa paz, esse amor, essa misericórdia, que o Espírito Santo de Deus possa incendiar a minha vida, a minha alma, o meu coração, que eu possa ser um homem, uma mulher renovada, curada de todos os pecados, de todas as doenças, entregue toda a sua enfermidade, todas essas coisas ruins que atrapalham a sua vida no caminho de Deus. Entregue ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que ele possa te guiar, te conduzir para esse caminho que é Cristo, que é a luz de Cristo. Que o Espírito Santo possa, meu irmão e minha irmã, te conduzir para esse caminho de luz, que é Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma boa semana a todos.